salva-vidas da região. Ao vivo, o comandante do Corpo de Bombeiros responde. E famílias que foram retiradas de área de invasão na Itaipava vão receber auxílio aluguel. Em 10 dias, o abrigo terá de ser desativado. E Marinha faz operação em Itajaí para defender as riquezas da costa brasileira. Papai Noel gigante vira espetáculo em Balneário Camboriú e neste ano fala sobre a paz. A união da família e que em nossa vida reine a fraternidade e a justiça. Natal é tempo de lembrarmos que o mundo precisa de esperança, de amor ao próximo, de compreensão e tolerância entre os povos. É tempo de buscar a paz. E no meio-dia esporte, o Taekwondo de Itajaí, que volta com o título dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E o Marcílio Dias, que decepcionou e foi goleado pelo Joinville ontem. Então fica comigo, porque começa agora o Jornal do Meio-Dia e tem também a previsão do tempo. E um homem de 34 anos se descontrolou ontem à tarde na agência da Caixa Econômica Federal e quebrou a porta. Veja como ficou. Renato Nonato do Espírito Santo, de 34 anos, teria se descontrolado quando verificou o saldo na própria conta. Ele esperava o dinheiro de uma causa que tramita na Justiça. Segundo a Polícia Militar, quando o homem percebeu que o valor não foi depositado, se descontrolou. Ele quebrou o vidro desta porta giratória e chegou a cortar o próprio pé. Os outros clientes se assustaram, mas nenhum deles ficou ferido. Como o crime foi praticado contra uma agência federal, o homem foi encaminhado para a Polícia Federal de Itajaí. Na Polícia Federal, o homem alegou que é aposentado pelo INSS por problemas mentais. Ele pagou fiança de R$ 210 e foi liberado, mas vai responder processo por dano qualificado por ter atingido um patrimônio público. Ele está sujeito a pena de 6 meses a 3 anos de detenção. E ainda hoje no Jornal do Meio-Dia, famílias retiradas de área de invasão no bairro Itaipava têm 10 dias para deixar o abrigo. E a seguir, quais são os melhores pontos para tomar banho de mar na região? E a Star Modulados atua há 10 anos em uma parceria de sucesso com a Italínia. A partir de um designer diferenciado, a loja apresenta modernidade e conceito por meio de móveis práticos e funcionais. E é desta maneira que constrói a sua história de sucesso em Itajaí e Navegantes. Visite a Star Modulados e conheça um showroom exclusivo, dormitórios, cozinhas, sala e home theater, que se integram perfeitamente, formando ambientes realmente especiais. Conheça as condições facilitadas de pagamento. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3241-5403 ou acesse starmodulados.com.br. Star Modulados, deixe sua casa traduzir o seu estilo. Voltamos então com o Jornal do Meio-Dia, agora falando sobre uma enquete que a gente lançou ontem no programa. Lembra que existe aí a possibilidade de uma mudança nas ruas do bairro São Vicente? E a gente decidiu perguntar para você se você concorda ou não com essas alterações. E os telespectadores, como sempre, participaram. A Rosinete Pereira diz que aprova essa mudança. Ela diz que principalmente a rua Stefano José Vanoli está muito movimentada e o seu sobrinho quase já perdeu a vida naquele local. Essa é a participação da Rosinete aqui de Itajaí. O Fernando diz que já deveriam ter feito isso há muito tempo. Vai ser bem melhor para trafegar nas ruas. Tem também a opinião aí da Ana Luísa, que diz que acha a ideia muito boa, porém tem que haver lombada eletrônica, caso contrário, vira pista de corrida. Daqui a pouquinho a gente retorna então com outras informações sobre essa questão da possibilidade de mudar
ou não o sentido nas ruas no bairro São Vicente. A gente vai estar trazendo então a opinião de outros telespectadores que enviam e-mail, participam através do Facebook e você pode fazer isso, né? Tem o nosso e-mail aqui do Jornal do Meio Dia, tem também o Facebook, então participe. Além de opinar, pode enviar aí uma denúncia, uma reclamação, que com certeza a gente vai estar lendo aqui no Jornal do Meio Dia. Como a gente vai fazer agora com uma telespectadora que registrou um acidente envolvendo um carro e uma moto ontem à tarde na marginal oeste de Balneário Camboriú. Nestas imagens, o motociclista aparece inconsciente e caído no chão. Ele foi atingido por este carro que aparece ao lado da moto, próximo ao acesso do bairro Monte Alegre de Camboriú. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi levado ao hospital, mas já se recuperou e passa bem. Então, se você está em casa, registrou alguma imagem interessante, pode enviar então para o Jornal do Meio Dia através do nosso Facebook ou através do nosso e-mail. Quem sabe essas imagens viram notícia aqui no nosso programa. E um Papai Noel robotizado é a atração de Balneário Camboriú. Além de ser gigante, ele ainda faz uma apresentação de 3 minutos que encanta o público. É à noite que o Papai Noel gigante de 14,5 metros ganha vida. Em uma apresentação de 3 minutos, ele mexe os olhos, mexe a boca, os braços e até dá tchauzinho. Além disso, neste ano, a mensagem do Bom Velhinho tem a ver com a paz. Que neste Natal possamos encontrar em nossos lares a união da família e que em nossa vida reine a fraternidade e a justiça. Natal é tempo de lembrarmos que o mundo precisa de esperança, de amor ao próximo, de compreensão e tolerância entre os povos. É tempo de buscar a paz. A apresentação acontece todos os dias, sempre à noite. Este morador de Balneário Camboriú aproveitou para trazer a pequena Luísa, que ficou encantada com a apresentação. O que tu mais gostou? De tudo. É um diferencial e a gente tem que prestigiar, né? Esta moradora de Itajaí também trouxe a filha para conhecer de perto o Papai Noel. Ele é grandão. Além do Papai Noel, outra atração é este presépio. Os bonecos também se movimentam para mostrar a verdadeira história do Natal. O que encantou a pequena Yasmin e também a mãe dela, a Ana Paula. As crianças têm que saber, né, que o menino Jesus, que não é só presente, que também é o nascimento de Jesus Cristo, né? Ho, ho, ho! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Brilhos de Natal! Vejo que meus ajudantes trabalharam direitinho por aqui e deixaram nosso Natal mais colorido e iluminado. Vamos celebrar o nascimento do menino Jesus e encher nossos corações de amor e paz. Muito legal a apresentação do Papai Noel e com certeza ela agrada também aos adultos. E a cada ano o Balneário Camboriú vai inovando e também reutilizando o que já tem. O Papai Noel vem de uma edição anterior, só que neste ano ganhou alguns movimentos diferentes. A apresentação também é um pouco diferenciada da do ano passado. Além disso, tem o coral, tem apresentações artísticas na Praça Almirante Tamandaré e durante o decorrer das próximas semanas, dos próximos dias, outros pontos também serão inaugurados, vamos dizer assim, né? Que tem aí uma decoração especial para o Natal. Este ano, inclusive, a Prefeitura de Balneário Camboriú decidiu investir nas praças da cidade. As decorações ficam, então, concentradas nestes locais e olha que promete muito mais. Não é só o Papai Noel que vai atrair a atenção da criançada, pelo menos até dezembro. Então, acho que tem muita fila das pessoas ali fazendo fila para fazer seu pedido, né? Aproveitar, levar a criançada para passear, um passeio legal, não custa nada. E a gente também pode aproveitar para passar para o filho da gente o verdadeiro sentido do Natal, que não é só o presente, não é só o Papai Noel, vai muito além disso. E essa é a tarefa da gente. E nesta época,
Do ano, o litoral norte de Santa Catarina começa a ficar lotado de turistas que procuram, claro, as praias. Uma boa notícia vem da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Um relatório apontou que a maioria das praias está própria para o banho. O verão nem começou, mas as praias da região estão lotadas. Todos os banhistas aproveitam os dias de sol e o calor para entrar na água. Uma boa notícia foi divulgada pela Fundação do Meio Ambiente do Estado. Dos 45 pontos que foram analisados, apenas 10 foram considerados impróprios. Na região, a melhor situação é a de Bombinhas, onde todas as praias são próprias para o banho. Já a cidade de Penha registra o maior número de pontos impróprios. Dos 11 que foram analisados pela Fátima, 5 não são indicados para os banhistas. Das 9 cidades da região que foram analisadas pela Fátima, 4 estão com pontos poluídos, que devem ser evitados pelos banhistas. Em Barra Velha, os pontos impróprios ficam no Lago de Barra Velha e na Praia Central. Em Porto Belo, na Praia de Perequê. Em Itapema, na Praia Central. Em Balneário Camboriú, na Praia de Taquaras e na Praia Central, no trecho do Pontal Norte. É nesse mesmo local que o Juliano surfa todos os dias e, apesar de saber do problema, ele diz que não vai deixar de frequentar a praia. Não. Até sair um gosto na minha pele, né? Daí eu começo a me importar. Mas outros moradores e turistas não pensam dessa forma. A Keterine levou a filha Maria Clara para brincar na água. Quando soube que o ponto era impróprio para o banho, ela decidiu ir embora. Na verdade, eu achei que todos estavam, porque tem alguns lugares onde está próprio, tem as placas, né? Daí como aqui não tem a placa, a gente achou que também estivesse próprio. Agora a gente vai sair da água, né? Não dá para arriscar, né? Principalmente quem tem criança. E comparando com o ano passado, houve uma redução dos locais impróprios para banho. Isso pode representar aí uma conscientização, um investimento também na área de saneamento básico, mas alguns locais ainda são muito carentes e precisam então de uma atenção especial. E quem tem que cobrar também é a comunidade, é o banhista, é o turista. E se esses turistas estão chegando, é importante a gente saber como está a estrutura para atender os banhistas no caso de afogamentos. Nós vamos agora ao vivo ao Mole do Atalaia, onde está a repórter Cristina Ramires. Cristina, qual é a situação dos postos salva-vidas na região de Itajaí? Será que essa estrutura está adequada? Até porque ontem nós mostramos aqui no Jornal do Meio-Dia uma situação em outra região do estado, onde existe o problema do vandalismo. E os banhistas estão chegando, é claro, e querem tudo organizado. Como é que está aqui a situação? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Aqui na nossa região também não é diferente. Se esses postos precisam ser reformados e precisam todos os anos, é por conta dos vândalos que acabam destruindo essas estruturas quando não está em época de temporada. Só para complementar, são 170 postos de guarda-vidas só na região aqui do litoral norte. E o Corpo de Bombeiros aqui de Itajaí cuida de boa parte destes postos. Nós vamos conversar com o Coronel Mocelin, que vai nos falar sobre essa estrutura ou estes postos que precisam ser reformados e alguns até construídos por conta dessas ações de vândalos, né, Coronel? Boa tarde, obrigada por estar conosco. Boa tarde. Realmente, até pouco tempo a gente nem postos tinha, a gente usava cadeirões para trabalhar na praia. E a gente está procurando melhorar a estrutura do serviço de salvamento e com isso dar mais conforto para o guarda-vidas e consequentemente, ele vai fazer um melhor serviço, né? Ele fica 12 horas, das 8 da manhã até as 8 da noite na praia, às vezes não tem uma água para beber, ele não tem um local para carregar o rádio, que precisa de radiocomunicação, e aos poucos, com muita dificuldade, conversando com as prefeituras locais, a gente consegue construir os postos. E, para nossa infelicidade, o pessoal acaba detonando, eles arrancam portas, arrancam vaso sanitário, arrancam até a fiação elétrica. E não chega no ano seguinte, só tem praticamente a estrutura de alvenaria. É outro custo para reformar. Então, a gente pede aí para o pessoal colaborar, que a gente tenha uma possibilidade de fazer um bom serviço, a gente trabalha com a segurança dos banhistas e para isso a gente precisa ter um local de trabalho adequado. O Coronel até comentava que a cada ano a temporada vai antecipando, começando antes. Os turistas já estão chegando. Como é que estão os postos aqui da nossa região nesse momento? Olha, esse ano, pela primeira vez, a gente começou a trabalhar dia 7 de setembro. Antigamente a gente começava a trabalhar em dezembro. Nós antecipamos aos finais de semana, agora já incrementamos. Os postos estão sendo reformados, praticamente já quase concluído. O de Cabeçudas ainda está sendo reformado.
reformado, eu acho que até sábado aí já concluímos, e os demais postos das outras regiões também estão, alguns nós estamos construindo novos, outros a gente está reformando, e conforme nós vamos ativando esses postos, a gente vai reformando, né? Então, está uma estrutura boa para trabalhar, nós temos um recurso financeiro para pagar os guarda-vidas civis e dá uma estrutura, uma segurança que eu acredito que vai ser bem adequada. Tanto que até agora nós não registramos nenhum afogamento, nenhuma morte por afogamento dentro do nosso horário de serviço, que é das 8 da manhã até as 8 da noite, na toda a área do batalhão que vai de Bombinhas até Itapuá. Alguns casos fora do horário, à noite, no costão, aí fica difícil, né? Mas a gente está conseguindo quase que neutralizar as mortes por afogamento na região, graças a essa estrutura física e estrutura de guarda-vidas para apoiar o serviço nosso. A comunidade também precisa apoiar, né, Coronel? Como o senhor disse, entrando em horários adequados e principalmente não beber e entrar no mar. A maior causa de morte por afogamento é a bebida alcoólica, principalmente homens. Então a gente pede que quem tem dúvida, solicite informações ao guarda-vida, procure se banhar próximo ao guarda-vidas e dentro do horário do serviço, que é das 8 da manhã até as 8 da noite. E como ainda nós não estamos na temporada cheia, quando for para a praia, observe se aquele posto que está próximo está ativado, porque tem alguns postos que ainda não estão ativados. Nós estamos com 1/3 dos guarda-vidas que nós vamos ter em meados de dezembro em diante. Então ainda muitos locais estão desguarnecidos. É importante que as pessoas tenham a sua cuidado, a sua cautela, entrar no mar, e qualquer dúvida, o guarda-vidas está aí para auxiliar, para prestar a informação necessária. Ok, muito obrigada, Coronel Mussolini, pelas informações. E, é claro, a Prefeitura também ajuda na manutenção destes postos para que, quando começa a temporada, eles estejam de acordo para abrigar esses guarda-vidas. Nós vamos conversar com o Tarcísio Zanelato, que é o secretário de Obras aqui de Itajaí. Secretário, de que forma que a Prefeitura entra nessas reformas? Olha, a Prefeitura é a principal parceira, principalmente do Corpo de Bombeiros, dos guarda-vidas, porque nós temos que dar suporte, principalmente na reforma e na construção desses guarda-vidas. Muitos podem perguntar por que não foi feito antes, no inverno, para chegar nessa hora estar pronto. Mas aí vem aquela questão que o Mussolini falou, que é o vandalismo que pode ocorrer. Então sempre fica um pouco para cima da hora, mas a Prefeitura é a grande parceira, mesmo porque o poder público tem a responsabilidade de fazer o guarda-vidas que se trata, principalmente na praia nessa época. Então nós somos o... Cris, tu tá me ouvindo, Cristina? Do guarda-vida. Agora, quanto, secretário, é investido? Só para que a comunidade tenha uma ideia, porque esse dinheiro sai dos cofres públicos, é a própria comunidade que auxilia na reforma disso. Então, essa ação dos vândalos tem um reflexo para toda a nossa sociedade. Quanto é investido todos os anos? No ano de 2011, nós investimos em torno de R$60 mil para a construção de alguns guarda-vidas e também nas reformas. Então, esse é o valor que se gasta anualmente para fazer essa manutenção e quando tem que se fazer a construção. É claro que quando, principalmente em 2012, que não se construíram novos guarda-vidas, né, o custo é um pouco menor, mas é um gasto significativo. Ok, muito obrigada, secretário. Juliana, quer perguntar alguma coisa? Quero aproveitar e conversar rapidinho com o secretário, então, o Tarcísio, não para falar sobre a questão da manutenção dos postos dos salva-vidas ali, dos guarda-vidas, Tarcísio, mas aproveitando a tua participação, eu gostaria que você falasse que parece que tem um projeto aí para a instalação de banheiros nas praias da nossa cidade, que é uma reivindicação de alguns turistas. Isso é com a tua secretaria, não é? Existe um planejamento para isso? A partir de quando deve acontecer? Boa tarde. Itajaí, as praias de Itajaí, elas foram bem divulgadas e nós temos uma grande vantagem que são praias despoluídas. E nos últimos anos nós tivemos uma ascensão de banhistas, não só de Itajaí, da região, mas também de turistas, de pessoas principalmente da parte do oeste catarinense, muitos do Paraná. E com isso a concentração é muito grande e fez com que a gente tivesse que viabilizar a colocação de banheiros químicos, principalmente no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, que é onde tem a concentração maior. Nós, a partir do dia 1º de dezembro, nós vamos colocar 24 banheiros, principalmente em todas as praias da região de Cabeçudas, que vai favorecer aos banhistas, todos os visitantes. Não é o ideal, mas é o que pode ser feito nesse momento. Todas as pessoas vão poder usar esses banheiros, secretário? Como é que vai ser isso? Todas as pessoas vão poder usar esse banheiro. O custo do banheiro não é tanto o seu aluguel, mas principalmente a manutenção que é feita todos os dias para fazer a higienização
higienização, a desinfecção desses banheiros, e nós pedimos muito a colaboração da comunidade, daqueles que precisam utilizar esse banheiro, porque eles é que vão utilizar. Então nós temos que ter o cuidado e nos ajudar na conservação e que o banheiro sempre fique, pelo menos, não aquilo que se espera, mas aquilo que apresenta o melhor resultado e que a qualidade de quem entrar nesse banheiro seja aquilo que ele espera. São aqueles banheiros móveis, secretário? É aquele banheiro de plástico mesmo, aquele banheiro que chega ali de manhã, está limpo, está cheiroso, está perfumado, e com a concentração muito grande à tarde ele fica um pouco desagradável, mas infelizmente até que se faça a ligação do esgoto na nossa cidade, nós ainda temos que trabalhar com esse tipo de banheiro, que é o mais utilizado em todo o Brasil e, por que não dizer, no mundo, nesse tipo de evento. Ok, muito obrigada, secretário. Juliana? Tá ótimo, né, Cristina? 24 já vai ajudar, o pessoal estava reclamando porque não tinha, mas já é uma boa iniciativa e a partir daí, com certeza, a Secretaria deve investir na construção, né, depois, como o Tarcísio falou, de alguns investimentos na questão de saneamento em banheiros mais adequados. Mas é bom que a população cuide, né? Não custa usar o banheiro de forma adequada, porque depois que você usar, com certeza, vai entrar uma outra pessoa. Então vamos preservar, porque o pessoal da Prefeitura aí vai investir em 24 banheiros e a gente tem que fazer a nossa parte. Já que a gente está falando em praia, mostrando as imagens, então, da praia aqui de Itajaí, vamos saber como fica o clima aqui na região para hoje e amanhã? Esta quinta vai ser mais um dia quente e abafado em todo o estado. Amanhã começou ensolarada na cidade de Itajaí, com mínima de 17 graus. À tarde, as temperaturas sobem consideravelmente e ultrapassam os 30 graus. Não deve chover em Itajaí hoje. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para amanhã, em Itajaí e em outras cidades do estado. A sexta-feira continua com altas temperaturas em toda Santa Catarina. Porém, no sul, serra e oeste do estado pode chover forte e isoladamente. Isso acontece devido a uma frente fria presente no Rio Grande do Sul. No norte e litoral norte do estado, a previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva apenas no fim da tarde. Em Itajaí, a temperatura máxima prevista para amanhã é de 33 graus. Já em Criciúma, a máxima prevista para sexta-feira é de 34 graus. Uma mistura gostosa aí, né, de sol e aquela chuvinha típica de verão, até alguns temporais de verão, como a gente costuma dizer, mas a previsão aí é de muito calor, verão chegando antecipadamente em Santa Catarina, o que é muito bom para o estado. E o cancelamento da FenaOstra na capital tem provocado uma sequência de problemas. A festa iria começar amanhã, dia 23, e como foi cancelada, quem estava montando os estandes já calcula os prejuízos. Qual será o destino de toda esta produção de ostras do Ribeirão da Ilha? Só de sementes foram cultivadas ao todo 25 milhões desde o início do ano. Muitas perderão até a validade. Só esta produtora do Ribeirão da Ilha já havia gratinado 1.200 ostras de 6 sabores diferentes para a festa programada para o dia 23 de novembro. Mas sem a FenaOstra, a esperança agora é vender alguma coisa na porta de casa pela metade do preço. R$15 a dúzia, aqui seria R$16 meia dúzia. É o que a gente ganha aqui na FenaOstra com a gratinada. Prejuízo também para este empresário do ramo de decoração de eventos. Ele afirma que gastou dinheiro do próprio bolso para dar início à montagem. Busquei essa mão de obra fora do estado para vir para cá, a preço de ouro, pagando passagem, hotel, refeição para a equipe de 6 pessoas. E o investimento que a gente já, para poder fazer funcionar a coisa, já investiu mais de R$20 mil. Os serviços para o rebaixamento do teto do Centro-Sul e a montagem dos estandes foram contratados pela empresa vencedora da licitação. Um dos empresários que não quis gravar a entrevista afirma que o resultado do edital saiu dia 14 de novembro. Diante do prazo apertado para a realização da festa, a decisão foi antecipar os serviços.
Mas com a notícia do cancelamento da Fena Ostra, lá se foram 3 dias de montagem. Toda a estrutura da festa foi montada para receber um público de mais de 65 mil pessoas. A expectativa era de vender mais de 900 mil ostras. De acordo com a Associação Sul da Ilha de Maricotores, todo esse prejuízo poderia ter sido evitado se o IGOF, o Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, tivesse aceitado em março deste ano a proposta da associação de captar recursos através da Lei Rouanet. R$1.600.000 já estavam garantidos naquela época. E nós ficamos sabendo que a festa seria realmente, teria a garantia da realização da festa no programa do Hélio Costa, quando o prefeito anunciou no próprio programa que nós teríamos a nossa Fena Ostra. Florianópolis, você vai deixar preparadinho para o verão, o Réveillon? Vou deixar tudo. Um abraço. Réveillon, Fena Ostra, Natal, tudo. Fena Ostra, como é que tá? Está encaminhada, a licitação já está em andamento e já estamos recebendo as propostas e vai ser agora, parece que é do dia 22 para frente de novembro. E a licitação, por que ela foi lançada sem ter a certeza de ter recurso? Não, uma coisa é independente, não existe essa vinculação. A festa, o desejo da realização da festa era palpitante, era desejado, né? Acontece que os recursos, imaginava-se, como nos anos anteriores, que nós teríamos o auxílio financeiro dos outros órgãos públicos e da iniciativa privada. O edital de licitação para a empresa coordenar, ele terminou, chegou à fase da adjudicação e, obviamente, neste momento em que se partiria para a assinatura do contrato da coordenação do evento, os recursos que nós imaginávamos poderíamos ter para a realização da festa não apareceram. Só uma coisa, não adianta ter desejo, na minha opinião, se não tem dinheiro. Então, quem sabe rever a situação da licitação, porque, vamos fazer uma festa, vamos, mas quem vai custear? De onde vem esse recurso? Já existia a possibilidade, então, da captação de dinheiro através da Lei Rouanet. Infelizmente, Santa Catarina fica sem uma festa tradicional por uma questão de falta de organização. E ainda hoje, no Jornal do Meio-Dia, Marcílio Dias perde para o Joinville e decepciona a torcida. E a seguir, a operação da Marinha defende as riquezas da costa na região de Itajaí. E atenção, a Hidroarte e a Manco trazem a você descontos incríveis em toda a linha elétrica e também hidráulica. Qualidade e preço baixo sempre foi o melhor negócio. E nós sabemos disso. Então não deixe a sua obra ou reforma entrar pelo cano. Seja esperto, não perca essa grande oportunidade. A Manco e Hidroarte, uma parceria de gigantes. Vá conferir em uma das lojas Hidroarte. Estão sempre preparando o melhor para você. São 6 endereços, em Balneário Camboriú, na 3ª Avenida e Avenida do Estado, e aqui em Itajaí, na Avenida 7 de Setembro. Em Itapema, na Avenida Nereu Ramos, em Camboriú, em frente à Praça da Figueira, e em Penha, na Avenida Nereu Ramos. Hidroarte, casa com o seu jeito. Voltando então com o Jornal do Meio-Dia, só para dar um recadinho importante para você. Se por acaso perdeu alguma reportagem que já foi exibida aqui no Jornal do Meio-Dia, você pode rever através do nosso portal www.ricmais.com.br. Todas as reportagens de hoje, que aconteceu ontem, se você quiser dar uma olhadinha, passa ali, visita o nosso portal e tem também o ndonline.com.br/vale com as informações aqui da nossa região. E há mais de uma semana, famílias estão vivendo no ginásio de esportes do bairro Cordeiros, em Itajaí. Elas foram retiradas de uma área do município onde moravam de forma irregular. Mas agora a prefeitura vai pagar aluguel de casas para estas pessoas.
As crianças não podem mais usar o ginásio de esportes do bairro Cordeiros, em Itajaí. As atividades das escolas estão sendo feitas do lado de fora, porque a estrutura foi transformada em um grande acampamento. Há mais de uma semana, estão vivendo aqui 6 famílias, mais de 30 pessoas, entre elas 16 crianças. Eles viviam de forma irregular nesta área do bairro Itaipava, que pertence ao município, e foram retirados em uma operação feita pela prefeitura no último dia 13. Eles não avisaram nada, eles chegaram lá, era 7 horas da manhã, já cortando a energia elétrica na rua, desceram os policiais na frente, amedrontando a gente e dizendo que tinham um mandado para que a gente saísse de cima da terra e que era obrigado a sair e não tinha o que fazer. Vieram com 50 voluntários, entrando na nossa casa, arrumando as nossas roupas para enfiar dentro do caminhão para trazer para cá, sem aviso nenhum. Kellen está vivendo aqui com os 2 filhos pequenos. Ela e outras mães precisam improvisar a comida dos pequenos. O único chuveiro também foi colocado por eles. Os sanitários estão em péssimas condições. As camas foram colocadas em todos os cantos do ginásio, algumas embaixo da escada para se protegerem do vento que entra no local de madrugada. Móveis, roupas e brinquedos estão por todos os lados. Transtorno, né? As coisas tá tudo bagunçado, tá tudo revirado, para lavar roupa você tem que pegar e lavar na mão. E quando não é, tem a louça tem que ficar lavando no banheiro, senão lá fora. Você não tem aquela higiene, sabe, que você tinha na tua casa e lavar tua louça, ver tuas coisas tudo arrumadinha, sendo que você não precisava passar por isso, né? Tava trabalhando fechado, tinha tua casa, tinha tudo. Algumas crianças e idosos estão doentes. Tormento, porque as crianças ficam aí, os coitadinhos, sem uma assistência médica, que estão com febre quase toda noite, com tosse, que os meus netos ali, que são 3 netos, estão parecendo um cachorrinho de tanto que tossem por causa da friagem, que entra muito sereno de noite, muito frio. Que nem meu marido é uma pessoa doente, essa noite mesmo estava ardendo em febre, porque é muito sereno, ele não pode pegar friagem. E aí a gente fica assim, ó, jogar a gente aqui que nem lixo aqui dentro, sem dar assistência nenhuma de médico, de comida, de leite para as crianças, nada disso. A novidade é que a Defesa Civil de Itajaí, que está responsável pelas famílias, anunciou que os moradores passarão a receber um auxílio da prefeitura para pagarem aluguel. Esse aluguel social, então, ele consiste que a família deve procurar um local para a alocação. O município auxilia nesse valor do aluguel até um salário mínimo. O restante pode ser complementado para a família, né, assim ela desejar. E a avaliação, a renovação desse aluguel será avaliado caso a caso, né? É bom lembrar que as famílias elas não se enquadram em perfil de baixa renda, né? Então, por isso que é importante, será feita essa avaliação posterior. As famílias garantem que deixaram no local um patrimônio de mais de R$700 mil. Por isso, não desistiram. Entraram na justiça e não querem aluguel. Querem casas no mesmo valor e iguais às que eles tinham naquela área. Além disso, querem restituição por danos morais, porque garantem que foram humilhados. Nós estamos lutando na justiça e nós vamos ganhar, se Deus quiser, nós vamos ganhar. Que eles vão ter que dar para nós a nossa terra de volta. Que não seja naquele lugar, mas que vão ter que dar um espaço para que nós podemos criar os nossos animais. Mas o coordenador da Defesa Civil ressalta que as famílias não têm direito sobre a área onde viviam, que pertencia ao município. E explica como outras famílias podem evitar problemas como este. O Poder Público tem várias ações ajuizadas, né, algumas já inclusive sentenciadas, que serão nos próximos dias tomado a reintegração de posse de outras áreas também no município. E é importante que as pessoas, que tenham a intenção de adquirir um imóvel, né, que verifique a documentação correta desse imóvel, se esse imóvel tem escritura, como é que é o registro de imóvel, como está no registro de imóvel, quem é o proprietário, por que esse imóvel não tem registro, só tem contrato, é importante. E também procure a prefeitura, faça uma consulta prévia, né, e essa consulta tem um custo muito baixo, e as pessoas podem ali identificar o que pode ser construído naquela área para que elas não caiam realmente no conto de pessoas que, de má fé, acabam enganando as pessoas. E nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Cristina Ramires, que tem mais informações sobre essa situação das famílias. Cristina, eu volto com você.
Exatamente, Juliana. Como foi citado na reportagem pelo Everley Pereira, que é o coordenador da Defesa Civil, outras famílias também estão passando pela mesma situação aqui em Itajaí. Eu estou com o Tarcísio Zanelato, que é o secretário de obras da cidade, que comandou, na verdade, essa operação de retirada destas famílias que aconteceu no último dia 13. Secretário, hoje pela manhã, uma outra família foi retirada de uma área do município, certo? Na verdade, a família já não estava mais na residência. O que o município fez foi cumprir uma ação judicial. É bom que se diga que o município não faz isso aleatoriamente, ele tem que cumprir o que a justiça determina, porque é reintegração de posse. E hoje de manhã nós tiramos mais uma casa lá na Murta, né, porque era área invadida e nós temos que preservar o patrimônio público. Agora, com relação a estas famílias, eles são carentes, eles realmente estão precisando de ajuda? Como que é a situação destas famílias, secretário? Eu talvez não seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas a gente viu que são pessoas, inclusive o Pereira falou, que não se encaixam na questão de baixa renda, porque tinham condições, têm automóveis de boa qualidade, faziam a criação de animais naquele local, tinham as suas casas, também não sei se nesse valor que foi dito, eu não acredito que seria tanto, mas enfim, ninguém gostou. A ação que foi feita lá, ela foi feita de maneira coordenada, organizada. As primeiras pessoas que chegaram no local foram os policiais, junto com os oficiais de justiça, junto com as assistentes sociais, junto com o conselho tutelar, conversaram com as pessoas, todas as condições foram dadas para embalar os seus pertences, ninguém foi lá, ninguém ameaçou, a própria polícia agiu com muita segurança, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, os fiscais, cada casa tinha um assistente social, cada casa tinha um oficial de justiça, então foi feito de maneira muito organizada e dando oportunidade para que as pessoas pudessem se locomover, pudessem sair daquele local sem trauma. Principalmente nós sempre procuramos preservar a questão das pessoas, principalmente na questão de saúde, do que podia acontecer e principalmente na segurança de cada um que estava naquele local. Ok, secretário, muito obrigada pelas informações e lembrando só a dica então, quando for comprar um terreno ou uma casa, sempre verificar a escritura e se realmente esse local é apropriado para a moradia. Juliana. Tá bom, Cris, obrigada pelas informações. Agora a gente vai falar que Santa Catarina está entre os estados que participam de uma operação de treinamento militar chamada de Atlântico 3. Durante 11 dias, militares são preparados para defender as riquezas que se encontram aqui na costa brasileira. A operação chamada Atlântico 3 começou nesta semana e reúne 10 mil militares da Aeronáutica, Marinha e Exército. O treinamento acontece em toda a costa, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Durante 11 dias, as equipes são preparadas para proteger as riquezas localizadas na costa, como os portos, plataformas de petróleo e as bases militares. Esse tipo de ação começou em 2008, com a descoberta da camada do pré-sal. O comandante Soares, da Aeronáutica, é um dos militares envolvidos no treinamento. Ele é responsável pelo trabalho das equipes que atuam nos helicópteros. Do alto, é possível repassar as informações para as bases localizadas em terra e no mar. A intenção é sempre identificar o time adversário, né, a atividade hostil, com a maior antecedência possível e passar essas informações para os navios da Marinha que estão fazendo a defesa do porto. Além das aeronaves, o treinamento conta com 2 submarinos, 6 navios que estão em alto mar. Segundo o comandante Anselmo, responsável pela Capitania dos Portos em Itajaí, o treinamento prepara os militares para uma possível ação real que possa colocar em risco as riquezas encontradas na costa. Só para a gente pensar em termos de comércio exterior, 95%, cerca disso, ela é transportado via marítima. 80% do petróleo brasileiro, que recentemente se tornou autossuficiente, vem também do mar. Mesmo com tantos militares e uma estrutura exigida em uma zona de guerra, não está sendo usado nenhum armamento pesado no treinamento. Itajaí está sempre participando desses treinamentos e a Marinha está sempre presente na cidade de Itajaí e região. Eu gosto de expandir para o estado de Santa Catarina, para a região sul. E o treinamento segue até o dia 30 deste mês. E a seguir tem meio-dia esporte. Marcílio Dias é atropelado pelo Joinville pela Copa Santa Catarina.
E, gente, o verão tá chegando e eu tenho certeza que o amigo e a amiga aí de casa vão querer ficar na medida para curtir tudo com mais saúde e disposição. É por isso que eu recomendo um segredinho que faz toda a diferença. Neocaps. Neocaps é um produto da melhor qualidade que tem o poder de bloquear a entrada das gorduras no corpo e melhorar a sua saúde. Vai ficar mal na foto o verão inteiro? Diga sim à saúde e também ao seu bem-estar. Peça Neocaps na farmácia e comece a tomar 2 cápsulas antes do almoço e 2 antes do jantar, junto com hábitos saudáveis e exercícios. Neocaps vai ajudar você a ficar na medida. Neocaps é um sucesso mundial e que agora está fazendo sucesso em Santa Catarina. Por isso, é um dos patrocinadores do concurso Garota Ver Mais, que vai premiar as mais belas dos terminais aqui da cidade. Faça como muitas pessoas que já comprovaram a eficiência de Neocaps. Experimente Neocaps e fique na medida para o verão. Neocaps à venda nas farmácias SESI. Sim, senhor. Ainda bem que voltou já o Jornal do Meio-Dia, porque a conversa aqui tá costela para cá, costela para lá. Em pleno meio-dia não comi, não vou comer depois que sair daqui, sei lá que horas eu vou comer. E ainda tu vai falar que o Marcílio Dias perde. Isso e muito mais, né? Tá com fome? Tô. Eu também estou. Daqui a pouco a gente mata essa fome. O senhor está com fome, seu Adão? Não, até que não. Não? Não. Aliás, seu Adão, eu estou no regime, seu Adão do céu. Estou sofrendo, mas eu vou conseguir. Faz muito bem. É? Faz muito então, bem. Tá bom. Uma ótima tarde para todo mundo que está em casa. Ó, deixa eu começar o programa de hoje, senão os caras vão brigar comigo. O Roberto Martins e o Valmir Martins, um grande abraço para vocês aí em Balneário Camboriú. Também o meu amigo Benassi, aquele abração, não perde um Jornal do Meio-Dia. E o Vanderlei, lá da Água Imperatriz, que é corintiano, está sofrendo e também não perde o Meio-Dia Esporte. Daqui a pouco tem mais. Nosso marinheiro foi a Joinville, tomou uma chapuletada, bateram dos dois lados da cara, parece mulher de malandro, diz que não chegaram em Itajaí ainda. Foi 5-0, seu Adão. Mas afinal ainda somos nós e eles. Vamos rodar o VT, que eu não queria, mas tem que mostrar essa pecada que tomamos lá. Em seguida o seu Adão volta para falar da final, que é nós e eles. No primeiro minuto de jogo, Adailton foi derrubado. E na cobrança de falta, Ricardinho quase abriu o placar. E foi assim praticamente em todo o primeiro tempo. O goleiro Giba, do Marcílio Dias, teve muito trabalho. O Joinville abusava no quesito gols perdidos. Até que aos 35 minutos, Ricardinho recebeu o cruzamento de Adailton e abriu a contagem. O Marcílio Dias teve uma única chance no contra-ataque, mas Léo Miranda desperdiçou. Se no primeiro tempo o ataque tricolor foi econômico, na segunda parte do jogo a bola resolveu entrar. Aos 9 minutos, Eduardo cruzou. Ricardinho mandou pro gol, só que Giba defendeu. No rebote, William fez 2-0 Jack. 10 minutos depois, Ricardinho cobra falta. Jussani raspa de cabeça e marca o terceiro. Jacó resolveu facilitar tudo para o Jack. Ele derrubou o Adailton dentro da área, pênalti. A torcida pediu e o artilheiro Lima chamou o goleiro Ivan para a cobrança. E não é que ele leva jeito? 4-0. O zagueiro Maurício ainda encontrou tempo para, de cabeça, marcar o 5º gol tricolor. E acabou assim. A vitória foi por goleada, 5-0, mas nem precisava. Um golzinho já era suficiente para o Jack garantir presença na final. E olha, na decisão, o Joinville mais uma vez vai encarar o Marcílio Dias. É complicado, né? Nós ficamos mais de 23 dias, 22 dias sem jogar, né? E a equipe sentiu um pouco esse ritmo de jogo. E apesar da goleada, com direito até a gol de goleiro, o segundo maior artilheiro da história do Joinville Esporte Clube passou em branco. Não consegui fazer o gol, mas o mais importante foi que a nossa equipe conseguiu o objetivo, que era a vitória. Agora, Joinville e Marcílio Dias se enfrentam nas finais da Copa Santa Catarina. O campeão assegura a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O marinheiro tentava fazer esses jogos na terça e na sexta, mas não houve acordo não. Os jogos serão na quarta que vem e na outra quarta-feira. Senhor Adão Goulart.
numericamente, eu acho que foi um certo exagero, né? 5 gols. Poderia perder de 1-0. Acho que deviam ter combinado melhor as coisas. Não combinaram muito bem, não. Não precisava tanto. Não precisava tanto. O Lima fazia 1, estava bom. Vê que o Lima nem fez gols, né? Mas como todo mundo sabia que o resultado era interessante, se tratando de um resultado negativo, porque para o Marcelo Dias era interessante, eu acho que está de bom tamanho. Agora espero que nos próximos 2 jogos ele não tome 5 num e tome mais 5 no outro, né? Para classificar com 3 jogos e tomando 15 gols, 5 em cada jogo. Tomara que não seja dessa forma. Para resumir, o Marinheiro e o Joinville, o Marcílio Dias estava aí há 30 dias também, Soldado. Não vamos achar desculpa, mas 30 dias parados, sem sequência de jogo. Mas o Joinville também veio com a equipe que disputa aí a Série B. Mas queria que o Joinville viesse com qual equipe? A equipe do aquela Joinville. Mista que teve aqui. Não, mista não. Eles têm que botar o que eles têm de melhor para jogar. E colocaram, aconteceu isso aí, ó. Foi 5-0. Obrigado, traz para cá, ó. Aqui, ó, e dentre as modalidades esportivas que fizeram bonito nos Jogos Abertos de Santa Catarina, destaque para o Taekwondo aqui de Itajaí, que foi campeão geral. Presta atenção, só com atletas locais. Itajaí fez história nos Jogos Abertos de Santa Catarina em 2012. A segunda posição na classificação geral surpreendeu a muita gente, mas não o resultado do Taekwondo da cidade, que faturou 9 medalhas e o troféu geral. Motivo de orgulho para uma equipe formada apenas por atletas da cidade e que, em sua maioria, vieram de um projeto social. Empenho e treinamento que dão resultados. Com 10 atletas, a gente teve 4 medalhas de ouro, 2 pratas e 3 bronze. Né? E todos de Itajaí, os atletas. Então, isso é muito bom, porque para mostrar que pode ser feito, é o trabalho que vem do social, a gurizada vai subindo, vai crescendo e depois vão disputar o alto rendimento e deu resultado. Né? A Cláudia trouxe o ouro para casa, na categoria acima de 67 quilos. E olha que a atleta não gostava de taekwondo. Quando eu comecei a entrar no taekwondo, eu comecei com o intuito de emagrecer, mas daí eu não gostei, porque não era aquilo para mim. Aí eu peguei isso aí e novamente eu voltei com uma aula que foi feita no ensino médio, com aula de educação física. Daí o professor chamou eu para fazer aula de taekwondo e fui gostando e estou até hoje no ramo. A vitória nos Jogos Abertos teve sabor de revanche, já que em 2011 o ouro escapou por detalhe da Cláudia, mas não em 2012. Esse ano não teve jeito. A medalha dourada é de Itajaí. Os Jogos Abertos esse ano foi como se fosse um mérito para mim, porque o ano passado eu fiquei em segundo lugar e esse ano eu treinei bastante mesmo para conquistar esse título que eu conquistei. E no domingo tem competição aqui em Itajaí, é o campeonato municipal que visa buscar novos talentos para essa modalidade. Quem sabe no futuro não surjam novas Cláudias que vão manter o taekwondo de Itajaí no lugar mais alto do pódio nas competições estaduais e até nacionais. O objetivo nosso é esse, fazer uma espécie de peneira, né, para começar novos competidores e para que a população de Itajaí veja também, comece cada vez mais a interagir com esse esporte. Né? No ano que vem a gente quer dobrar o número de praticantes de taekwondo dentro de Itajaí. Conheço esse projeto, fica ali no bairro São João, tem mais ou menos umas 200 e poucas crianças envolvidas, seu Adão, entre atletas e crianças, bem legal, aí está na frente e merece toda uma situação de estrutura e de apoio. Acho que o Marcelo até estava com a camiseta molhada, é quente, nós tivemos uma manhã ali, é terrível. Então um pouquinho de ajuda ao garoto aí por parte da fundação não faria mal algum. Esse é o tipo de trabalho que você precisa dar tempo ao tempo. Você não pode começar um trabalho e achar que no próximo Jogos Abertos você já vai colher frutos desse trabalho. Mas se você der tempo para que realmente tudo seja trabalhado degrau a degrau, etapa por etapa, acontece o que aconteceu nessa modalidade. Chegou resultados no melhor. Vamos lá? Ontem teve um clássico, ou melhor, um super clássico, Brasil e Argentina. Aliás, eu acho que qualquer jogo envolvendo a Libertadores, Boca, Cruzeiro, simulações de clubes brasileiros com a Argentina, é melhor que o Brasil e a Argentina hoje. Mas, Sheldon, foi 2-1, os caras reverteram lá, mas nos pênaltis deu a gente um troféu sem significância alguma, eu acho. Até porque, de repente, poderia até nem ter saído esse jogo, né? Já tinham acontecido tantas coisas antes que, de repente, eu até pensei que não ia ter esse jogo. Mas aconteceu, o Brasil não conseguiu nos 90 minutos fazer o resultado positivo, houve uma reversão do quadro, e é evidente que a Argentina jogou mais também, viu? Tem que reconhecer isso aí. Teve muito mais tempo a posse da bola, melhor organizada, e de repente foi para as penalidades máximas. E aí, então, a tranquilidade prevaleceu e o Brasil conseguiu fazer o resultado. Mas eu acho que isso aí também não é para ser levado muito
em consideração, não serve muito como parâmetro, inclusive. Porque agora espero eu, particularmente, que o Mano venha a público dizer quem são os jogadores que ele vai contar para as próximas competições oficiais. Porque agora, se você perguntar na rua, ninguém sabe. Verdade. Está na hora de definição. E o público se disse que foi por causa da crise. O povo tem dinheiro para futebol e para festa. Para isso aí não falta nunca. É que a bola está perdendo significado. Gente, um grande abraço aqui, meu amigo italiano, lá da rua Ercílio Luz, gente boa. Também aqui é o Fernando, da Pastelista, que está de aniversário hoje. E a Fernanda, que é flamenguista. E ontem, só, então, para encerrar, foi confirmado aí o Vanderlei Luxemburgo fica na próxima temporada, frente ao Grêmio, com a afirmação agora do Lucha, né? E também com o Cuca e com o Abel, alguns técnicos permanecem para o ano que vem. Senhor Adão, uma ótima tarde para o senhor. Nos vemos amanhã. Amanhã, um abraço. Se Deus quiser. Uma ótima tarde. Sabe que dia que é hoje? Dia do que é hoje? Não. Hoje é dia do músico. Então, um abraço a todos os músicos de toda a região. É música? Não, mas eu gosto de uma boa música. Tu é pé de valsa, eu não sou. Ai, parabéns. Até amanhã. Então, boa tarde. Tchau. E mais de 650 alunos se formaram ontem no programa da Polícia Militar de Prevenção às Drogas e à Violência, o PROERD. Dessa vez, alcançou alunos de uma das cidades mais violentas aqui do estado. Em Camboriú, a Polícia Militar tem um grande desafio com as crianças e os adolescentes, que é mostrar a importância de se manterem longe dos crimes que frequentemente acontecem na cidade. E formar turmas no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, é uma maneira de fazer isso. Estes 150 estudantes frequentam o 5º ano nas escolas públicas e particulares de Camboriú. Com a Polícia Militar, eles aprenderam como é importante não se envolver com as drogas e com a violência. As atividades envolvem também as famílias e mostram a necessidade dos pais estarem presentes no dia a dia dos filhos. A formatura do PROERD aconteceu na noite desta quarta-feira, no pavilhão da Igreja Assembleia de Deus, no centro da cidade. Gente, e a seguir, informações sobre os 4 anos da tragédia que aconteceu aqui no Vale e tem também um pouquinho mais das enquetes, da participação dos telespectadores sobre mudanças lá no bairro São Vicente, nas ruas. E atenção, se você está querendo trocar de carro em condições realmente especiais, nós temos uma boa notícia, uma notícia espetacular. A Chevrolet está trazendo para o Brasil a maior promoção do mundo, o Black Friday. Mas atenção, é só amanhã, tá? Somente nesta sexta-feira você vai encontrar condições inéditas bem pertinho de você em qualquer uma das concessionárias Chevrolet. É o Black Friday Chevrolet, um dia único, imperdível para quem quer comprar um carro zero. E você não vai querer perder essa oportunidade, vai? Aproveite o IPI reduzido juntamente com a maior promoção de vendas do mundo e garanta já o seu Chevrolet zero. Black Friday Chevrolet, nunca ninguém vendeu carros com desconto tão grandes. Não perca essa oportunidade. Concessionária e conheça os 9 novos lançamentos da Chevrolet. E comece 2013 de carro zero. É só amanhã, sexta-feira, em todas as concessionárias Chevrolet. E não esqueça, respeite os limites de velocidade. Voltando com o Jornal do Meio-Dia, a gente vai ler rapidinho aqui 2 opiniões, então, dos telespectadores sobre a questão ali do bairro São Vicente, mudança de rua. A Zilma Cardoso diz que mudança é bom para o crescimento da cidade, desde que as pessoas tenham consciência e que tenha uma ciclovia nas principais ruas. Tem também a opinião da Thalita, que diz que todas as ruas principais já deveriam ser mão única, porque mão dupla é muito ruim e acaba se tornando pequena para carros, bicicletas, caminhões e demais veículos. Esses, então, são os recados das pessoas que participaram da nossa enquete. Vamos aproveitar e falar dos aniversários, porque a gente tem 2 aniversariantes. Aproveito, então, para deixar um abraço para o Everton Duarte, que está completando hoje 18 anos, e a sua irmã Anne deseja muitas felicidades.
Tem também o Gabriel de Souza, que faz hoje 1 aninho e 5 meses. E um abraço para o seu pai, o Lorival, que está ligado no Jornal do Meio-Dia. A gente agradece, então, a audiência do Lorival, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui no Jornal do Meio-Dia. Parabéns, então, para os aniversariantes do dia de hoje, principalmente aí para o bebezinho, 1 ano e 5 meses. E sofrer um acidente de trânsito é sempre uma situação bem complicada, não é mesmo? Ainda bem que dar entrada no seguro DPVAT é simples e todo mundo pode fazer sozinho. São 3 coberturas: morte, invalidez permanente e também reembolso das despesas médicas e hospitalares. É só juntar a documentação e levar na agência dos Correios. Em até 30 dias você recebe a indenização. Com o DPVAT, todos os brasileiros estão seguros no trânsito, motoristas, passageiros e pedestres. Então ligue para o 0800 022 1204 ou então acesse o www.dpvatsegurotransito.com.br. DPVAT, o seguro do trânsito. Gente, hoje faz 4 anos que Itajaí começou a enfrentar a pior enchente da história. Moradores de todo o Vale do Itajaí ainda guardam lembranças tristes da tragédia de 2008. Em Blumenau, além da dor das famílias que perderam parentes, muitas lições serviram para o poder público mudar o olhar sobre a ocupação da cidade. 1,5 milhão de pessoas foram atingidas pelas cheias e desmoronamentos. Lembranças que, mesmo após 4 anos, ainda estão difíceis de esquecer. Até hoje eu lembro disso como se fosse hoje mesmo, o dia de hoje. Eu fiquei 3 para 4 meses que eu não dormia à noite, eu tinha pesadelo direto. 137 pessoas morreram no estado. A primeira vítima foi uma menina de apenas 3 anos. Luana Eger morava nesta residência em Blumenau que foi atingida por um desmoronamento. Hoje há apenas poucos escombros no local. A tia da menina que mora ao lado ainda lembra detalhes do dia da tragédia. Foi horrível aquilo, aquele estrondo, aquela casa vindo lá de cima, caindo em cima da casa do meu irmão, que destruiu tudo. E o medo que eu fiquei de descer e ir lá ver, pensando que eles tinham morrido, todos eles tinham morrido. A tragédia de 2008 pelo menos teve um ponto positivo. As autoridades passaram a pensar mais em prevenção do que em correção. Blumenau, por exemplo, criou a Secretaria Municipal de Geologia, a única do estado e primeira do país. Tudo para conhecer de perto e a fundo os problemas e evitar que situações como essa aconteçam novamente. Um trabalho conjunto entre Defesa Civil e o setor de geologia está mapeando e fiscalizando as áreas de risco. Mais de 600 casas que estavam em locais perigosos foram destruídas e cerca de 4.000 construções foram embargadas. É necessário que a população se vista dessa responsabilidade e que nos informe imediatamente de áreas que estão sendo ocupadas irregularmente, de áreas que estão sofrendo intervenções irregularmente. Prevenção mais do que necessária, afinal as tragédias climáticas estão cada vez mais intensas e constantes. Uma realidade que os brasileiros e os catarinenses precisam se preparar. Nós não temos mais dúvidas que estamos entrando numa fase de mudanças dramáticas do clima, com eventos meteorológicos extremos que nós estamos vendo em todas as partes do mundo. Cada vez mais, então, a gente tem que se preparar, ficar prevenido para tentar evitar ou pelo menos amenizar situações complicadas como a que foi registrada na tragédia de 2008 e que acabou depois se repetindo, só que numa menor proporção durante alguns outros anos. Gente, só para lembrar, tem o ricmais.com.br, você pode acessar então o nosso site, aproveitar, conferir todas as reportagens que foram exibidas aqui no Jornal do Meio-Dia. Então aproveita, entra lá e confere as reportagens. Eu fico por aqui desejando para você uma ótima tarde. Obrigada pela companhia. Amanhã o Graciliano está de volta e a gente se encontra por aí. Tchau, boa tarde.
tá roubando